2 Samuel, capítulo 9. Segunda Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler todo o capítulo, são 13 versículos. Todos já encontraram? 2 Samuel, capítulo 9, nos diz o seguinte: Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Nós vamos orar, amados, para que Deus use de misericórdia para comigo, para que eu possa transmitir a palavra dele com fidelidade e a igreja seja edificada. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela bênção desta hora, Senhor. Nós te adoramos, bendizemos o teu nome, nós te louvamos porque o Senhor sempre tem sido gracioso para conosco. Por isso nós estamos aqui, Senhor, para te dar graças. Por isso nós estamos aqui para te adorar,
para adorar o teu nome na beleza da tua santidade e reconhecer que o Senhor é um Deus cheio de eternas misericórdias e bondade para conosco, para com as nossas famílias. Bendito, pois, seja o teu nome. Edifique, pois, a tua igreja, fale a tua igreja, fale a cada um de nós, para que os nossos corações sejam compungidos e alcançados pela tua presença no nosso meio. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te oramos e agradecemos. Amém. Meus queridos, essa passagem que nós lemos de 2 Samuel é uma passagem que nos traz muita história. A história daquele povo, a história de duas famílias, a história nos traz a lembrança, a história de dois amigos. E nós também observamos que nessa passagem, que é uma das passagens mais belas de todas as Escrituras Sagradas, que nos fala, nos ilustra a respeito da graça de Deus para com o seu povo, da graça de Deus para comigo e para com você. Em outras palavras, se fôssemos dar um título para esta mensagem de hoje, seria: a graça que alcança o indigno. O texto que nós lemos no versículo 1 nos diz que disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Nesse texto a gente observa que Davi está fazendo questionamento para os seus conselheiros. Se restava alguém da casa de Saul para que ele usasse de bondade para com essa pessoa. Ele diz: por amor de Jonatas. Havia uma aliança entre, lá atrás, décadas, entre Jonatas e Davi. Era uma aliança que eles fizeram. Se você observar no livro de 1 Samuel, capítulo 18, 1 Samuel capítulo 18, versículo 14, me acompanhe aí nas suas Bíblias. Melhor dizendo, capítulo 20. 1 Samuel capítulo 20, versículo 14. Então me acompanhe aí. 1 Samuel 20, versículo 14. O que é que nos diz? Se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra? Que nos diz o versículo 15: nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Versículo 17 vai nos dizer, desse mesmo capítulo 20: Jonatas fez jurar a Davi de novo
pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Então a gente observa que havia uma aliança entre Jonatas e Davi. Uma aliança que eles fizeram para que, quando Davi fosse rei, porque Jonatas reconhecia que Deus tinha dado o reinado para Davi, então ele disse: quando tu fores rei, jura-me que tu vai usar de bondade para com a minha casa, para que você deixe viver a minha descendência. Assim como eu tenho essa amizade por ti. Apesar de que o pai de Jonatas perseguia, tentava matar Davi. Em outra passagem, vocês vão observar também que o próprio Saul, que queria matar Davi, Deus entregou Saul nas mãos de Davi, e Davi não o matou. E naquele momento, Saul reconhece a bondade de Davi e diz: jura-me que tu não vai exterminar, que tu vai usar de misericórdia para com a minha casa. E Davi jurou. Mas antes ele já tinha feito o quê? Esse pacto com Jonatas. E o certo é que um dia, vocês conhecem muito bem a história, Saul está guerreando contra os filisteus. E naquele dia a batalha é terrível. E vocês conhecem, todos nós sabemos a história, que naquele dia Saul foi morto, e foi morto Jonatas e um outro filho de Saul, um irmão de Jonatas. Então foi algo terrível. Nós vamos entrar em detalhes como que aconteceu isso, mas o certo é que naquele dia morreu o rei Saul e o seu filho Jonatas, que era um grande guerreiro. O que acontece? Quando morre um rei, surge um outro rei, e o que era comum nessa época? Era comum que o novo rei exterminasse toda a família do rei que pereceu. Por causa de quê? Porque se houvesse um membro da família, ele poderia criar um quê no futuro? Se fortalecer e criar uma rebelião. Então isso era comum nos tempos antigos. Eles matavam todos os descendentes, para que não houvesse rebelião no futuro. E quando chega na casa de Saul, que essa informação, que Saul e Jonatas e outro irmão de Jonatas pereceram na batalha, havia um filho de Jonatas chamado Mefibosete, e ele tinha 5 anos. Umas crianças aqui da nossa escola dominical, 5 anos. E como a babá que cuidava de Mefibosete conhecia a situação, o perigo em que Mefibosete estava, ela pegou Mefibosete às pressas, e no que ela pegou às pressas, Mefibosete cai e quebra os 2 pés. E é claro, sem recurso, sem nada, foi para uma terra distante. O certo é que ele fica aleijado dos 2 pés. É exatamente essa pergunta que o rei faz.
Resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use de bondade para com ele? Meu querido, o rei procura algum descendente da casa de Saul. E os 4 primeiros versículos vão mostrar exatamente isso. Para que use de bondade para com ele, por amor de Jonatas, versículo 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então veja só que o rei aqui já está com anos depois daquele ocorrido em que a ama leva o Mefibosete e acontece aquela queda e ele fica aleijado dos 2 pés. Depois já se passaram 20 anos. O rei já está consolidado, já com o reino unido, já tinha largado as fronteiras, e agora as guerras diminuíram, e ele o quê? Lembra-se do pacto que foi feito com Jonatas. Por amor de Jonatas, a alguém, e ele foi informado. O que ele informa? O Ziba, que cuidava, era o mordomo que cuidava das terras de Saul. O que ele informa? Disse-lhe o rei, não há alguém da casa de Saul para que use de bondade para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei, versículo 4. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Aqui surge uma palavra, Lodebar. Debar é uma palavra que quer dizer pastagem, pasto. E Lô quer dizer não. Então essa palavra Lodebar quer dizer uma terra sem pastagem, uma terra sem pasto, uma terra árida, uma terra seca. Agora você imagine só, naquela época, a cultura de Israel o quê? Era uma cultura que estava o quê? De agricultura e da pecuária. Eles cultivavam a terra. Agora imagine ele indo para uma terra que chamava Lodebar, uma terra sem pasto, ou seja, era uma terra de miséria, era uma terra de escassez, era uma terra onde habitavam as pessoas que fugiam, as pessoas que fugiam para não serem presas, fugiam para não serem mortas. Agora imaginem este Mefibosete, imagine a situação dele. Ele morava no palácio até os 5 anos. Ele tinha tudo, tinha servos cuidando dele, tinha mordomia, e de repente ele sai do palácio, uma criança sai do palácio, e pior, agora ele está aleijado dos 2 pés e vai morar em Lodebar.
uma terra de escassez, uma terra sem pastos. Meus queridos, quem que vivia em Lodebar? Essas pessoas eram miseráveis. Observem só, vamos abrir para vocês lerem comigo em 2 Samuel. Vamos ver o capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4. Vamos ler juntos. 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. O que é que nos diz? Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Meus queridos, ele ficou manco que dos 2 pés. E para aquela sociedade da época a gente sabe que significava isso. Então, depois de 20 anos daquele acontecido, Davi pergunta: há alguém da casa de Saul para que use de bondade para com ele? Agora veja só, agora ele já está um homem, que ele tinha 5 anos, já se passaram 20 anos, ele já está um homem, tem filhos. Agora imaginem só as condições de Mefibosete. No mesmo dia, ele perde o palácio real. No mesmo dia, ele tem que sair, a ama leva ele às pressas para sair de Jerusalém. No mesmo dia, ele perde o avô. Você acha que é só você que tem drama, que sofre? No mesmo dia, ele perde o pai. No mesmo dia, acontece um acidente com ele, ele quebra os 2 pés. Ele se afasta de tudo isso e vai ser criado na casa de Maqui, que é desconhecido, numa terra que não tem pastagem, numa terra que não tem verde, numa terra miserável, numa terra que é difícil conseguir o que comer. Ele morava em Lodebar. Então agora você imagine, pense bem, acontecendo isso com uma criança de 5 anos. Agora pense na infância dessa criança. Pense na adolescência dessa criança. E pense na juventude de Mefibosete. Pense o quanto ele não deve ter sido o quê? Discriminado. O quanto não fizeram chacota para com ele. O quanto ele não foi desprezado, porque ele saiu do palácio e foi viver naquela situação. Era um homem o quê? Era um homem miserável. Era um homem o quê? Cheio de cicatrizes. Era um homem naturalmente com depressão, com angústia da alma. Angústia da alma. Era um homem ferido. Era um homem machucado. Era um homem aleijado. Meus queridos, mas o que foi que aconteceu? Davi perguntou: há alguém da casa de Saul para que use de bondade para com ele? A gente vê, meus queridos, que a graça procura o perdido. Mefibosete estava esquecido lá em Lodebar, e Davi
a gente observa que a partir do versículo 5, leiam comigo, me acompanhem. Olha o que nos mostra aqui no versículo 5. Então mandou o rei Davi trazer de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Foi Davi que mandou buscar. A graça é assim. A graça vai atrás. A graça busca. E graça aqui, é preciso esclarecer que graça é algo que imerecido. É um favor que a pessoa não merece. É um favor que a pessoa não é digna de receber. Isso é graça. É certificado de graça. No versículo 5 a gente observa que então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Versículo 6. Agora imagine só. Ele estava lá, fugido, escondido. Imagine quantas noites eles não devem ter acordado sobressaltado, achando que oficiais, soldados estavam batendo a sua porta para levá-lo à presença do rei, para matá-lo. Agora no versículo 6 a gente observa: vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, veja só, ele se prostrou diante de Davi. O que diz? Eis aqui teu servo. Um homem aleijado, ele chegou e se prostrou. Eis aqui o teu servo. Davi, sabendo de toda a história, Davi olhando para aquele homem, percebeu naturalmente o temor, o medo, porque era um homem cheio de medos, cheio de cicatrizes. Ele observou o temor daquele homem. Antes de falar qualquer coisa, o que Davi diz? Qual é a frase aí? Não temas. Me acompanhe no versículo 7. Então lhe disse Davi, o quê? Não temas, porque usarei de bondade para contigo. Não temas. Foi a primeira coisa que Davi fez. Não temas, porque usarei de bondade para contigo. E continua: por amor de Jonatas teu pai. Qual é a segunda parte? E te restituirei todas as terras de Saul teu pai. Meus queridos, veja só que Davi, Mefibosete achava que está indo para a morte. Ele tem profundos traumas emocionais, desde a sua infância até a sua juventude. É um homem cheio de angústias na alma. E ouve do rei, e estar na presença de rei, ou era para ser honrado, ou era para ser morto. O rei não podia ficar recebendo as pessoas sem mais nem menos. Então a primeira coisa que ouve de Davi: não temas. A graça, meus queridos, sempre está procurando aqueles que não merecem. A graça sempre está procurando os inválidos. A graça sempre está procurando aqueles que
não tem como obter nenhuma vitória. A graça sempre está procurando aqueles que têm traumas, aqueles que acham que ninguém liga para eles. A graça sempre está procurando aqueles que estão sofrendo. E acham que não tem pessoas, não tem, que Deus não se importa. A graça sempre está buscando o inválido, o indigno. Meus queridos, terceiro ponto que nós podemos observar é que o rei: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonas teu pai, e te restituirei todas as terras de teu pai. Meus queridos, o que ele faz? Ele vai restituir todas as terras de Saul, que Ziba tomava conta. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Agora este homem que morava em Lodebar, uma terra sem pasto, uma terra árida, no deserto, uma terra seca. Agora ele o quê? Ele não somente vai até a presença do rei, mas o rei diz assim: não temas, eu usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas. E não somente isso, agora ele diz o quê? Que vai restituir toda a terra de Saul. Agora toda a terra de Saul, e todos aqueles que vivem ali serão servos de Mefibosete. É o que a gente vai ver no texto. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão à minha mesa. Meus queridos, veja só, ele não somente restitui agora as terras de Saul, mas agora ele vai não somente restituir, honrando já, dando aquelas terras, porque o rei poderia fazer o que bem entendesse. Ele era rei, e Saul tinha sido seu inimigo, perseguiu. Mas agora a gente vê o que? Davi usando de bondade para com o descendente daquela família, onde o pai, onde o avô tinha sido o quê? Inimigo, tentou matar Davi várias vezes. Mas ele não somente restitui a terra, o que diz o texto? E tu comerás pão sempre à minha mesa. O que diz o versículo 8? Vamos ler juntos? Versículo 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para ter olhados para um cão morto, tal como eu? Olha a situação dele, como ele se via. Quem sou eu? Quem é teu servo para vir à presença do rei? E o rei restituir as terras que foi do meu avô e do meu pai. E agora, não somente isso, mas agora o que? Eu vou comer, passar a comer na mesa do rei. Isso é honra, meus queridos. Então ele diz: quem é este cão morto? Ele tinha sido humilhado a vida inteira. Ele tinha sido menosprezado a vida inteira. Observe o versículo. O versículo 3 e versículo 4 desse capítulo 9.
Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas. Preste sua atenção. O que diz? Aleijado de ambos os pés. E ele vai dizer onde ele morava, onde ele se encontrava, com que família. Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Ora, veja só, o rei perguntou para Ziba: alguém da casa de Jonatas, da casa de Saul, para que hoje de bondade para com ele? Foi o que ele respondeu: há um filho de Jonatas, ele é um quê? Aleijado de ambos os pés. Ora, se ele sabia onde aquele homem morava, ele sabia a localização, ele sabia que ele era aleijado dos dois pés, ele sabia a família em que ele se encontrava, ele sabia a cidade, e ele sabia a condição dele. Por que ele não falou o nome dele? Davi, porventura, perguntou a condição dele, só disse: há alguém. O que ele diz? Há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Ele não cita o nome de Mefibosete. Será que é porque ele não sabia? Não. Ele quis o quê? Deixar a mostra que ele era indigno de estar na presença do rei. Ele era aleijado de dois pés. Para que serve o aleijado? Ele vai comandar uma guarda, ele vai ser um conselheiro, ele vai sair para as batalhas, ele vai cuidar disso ou daquilo. Não, o aleijado é totalmente dependente, principalmente naquela época. Que não tinha recurso como hoje. Ele não cita, ele só diz que ele é aleijado. Bastava dizer: não, tem um filho, Mefibosete, ele mora. Não. Entenderam? Esse Ziba é maléfico. Depois vocês vão ver a história, que ele provoca intrigas, uma série de coisas. Mas, meus queridos, aqui o rei o quê? Devolve as terras. Mefibosete recebe a herança de Saul, como está aqui no versículo 9. Olha aqui. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. E eles vão trabalhar. Ele disse: olha, vocês vão trabalhar na terra para quê? Para que haja sustento para a sua casa. E agora o quê? Aquele que morava em Lodebar, agora ele está o quê? Que tinha escassez de tudo. Agora ele tem o quê? Fartura de alimento, das pessoas que iam cuidar dele, da sua família. Mas não somente isso, ele continua: trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu, versículo 10, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerás pão o quê? O que diz? Sempre à minha mesa. Versículo 11: disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o farei, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Agora, meus queridos, imagine quanta honra era comer na mesa do rei. Quem é que ia para a mesa do rei?
Quem sabe o comandante do exército de Davi, que ele podia convidar de vez em quando. Quem sabe os valentes de Davi, que Davi tinha valentes esplendorosos de vez em quando. E os filhos de Davi, mais 17 filhos. Agora imagine os filhos de Davi com todas essas pessoas vindo para a mesa do rei. E vem Aminon, e vem Tamar, belíssima, e vem Absalão, que diz a Bíblia Sagrada que ele não tinha defeitos da planta do pé ao alto da cabeça. Será que esse homem era bonito? Agora imagine todos esses filhos. Agora vem Salomão, que a Bíblia diz que antes dele e depois dele não haverá ninguém mais sábio do que ele. O homem mais sábio de toda a terra. Se juntando ali, todo mundo sentando, agora vamos comer. Na hora que vai comer, Davi: não, ainda falta alguém. O que é que acontece? Lá vem o aleijado com as suas muletas, e o barulho das muletas. E ele vem com aquela dificuldade, pega a cadeira, afasta e se senta. Aí podem comer. Veja a honra que esse homem recebe do rei Davi. Um homem que era indigno de estar à mesa, mas Davi, que aqui é um rei, é um tipo de Cristo. Aquele homem que era indigno porque era filho, era neto do inimigo dele, mas Davi o usa de bondade. O pacto que houve, atente bem, entre Davi e Jonatas foi um pacto que para não exterminar a família, para não matar. Davi não fez isso. Mas Davi vai o quê? Bem além. Porque Davi o quê? Cobre Mefibosete de honra, comer à mesa do rei. E ele diz: comerá sempre. Restituiu todas as terras, mas apesar de agora dele fartura, mas ele não vai comer lá. Todos os dias ele vai comer na mesa do rei. Agora, meus queridos, Mefibosete não morava mais em Lodebar. Agora ele morava em Jerusalém. Meus queridos, isso é graça sobre graça, meus queridos. Será se não é essa graça que Deus teve para cada um de nós? Será se essa não é a graça que Deus oferece para que as pessoas realmente entendam que são indignas, que não são merecedoras do favor de Deus, que não são merecedoras da bênção de Deus? Que quando o pecado entrou na raça, essas pessoas, toda a raça humana ficou indigna, ficou no deserto. E será se você vai rejeitar essa graça? Gostaria de fazer algumas aplicações. Em primeiro lugar,
Entenda que Lodebar, terra sem pasto, deserta, árida, não é o seu lugar final. Foi o que aconteceu com Mefibosete. Agora ele mora onde? Ele mora em Jerusalém. Agora ele tem condições de ir o quê? Para o templo, para adorar a Deus. Ele tem condições de quê? De se juntar com todo aquele povo e se reunir o quê? E prestar culto a Deus e cantar louvores a Deus de forma altissonante, como nós fizemos há pouco, adorando, cantando louvores a Deus. Que coisa maravilhosa! Isto é uma oportunidade, meus queridos, ímpar, de nós estarmos na casa do Senhor adorando, reconhecendo que este Deus tem sido um Deus gracioso para conosco. Esse homem saiu de um lugar de escassez, o lugar de escassez, de exclusão. Agora ele já não era mais um excluído. Ele comeu à mesa do rei, como diz a Bíblia, como um dos filhos do rei. Então a gente imagina ele chegando à mesa, que a refeição não iniciava sem a presença dele. Segundo lugar, meus queridos, reconheça a graça que busca e perdoa o perdido. Se você prestou atenção no texto e naquilo que nós falamos, Mefibosete não foi atrás de Davi. Foi o rei que mandou buscá-lo. Foi o rei que foi atrás. Meus queridos, é Jesus que vem ao nosso encontro. Você e eu, como todos nós, não merecemos nada, mas Deus vem em busca do perdido. Não se deixe levar pelas coisas do mundo, mas agarre essa graça. Reconheça que Deus está buscando você, que Deus está buscando você. Tudo pela sua graça, pela sua misericórdia. Mefibosete não foi atrás do rei, foi o rei que foi buscá-lo. O rei mandou chamá-lo, veja só, meus queridos, não para puni-lo, porque era costume na época chamar para matar. Mas o rei mandou chamá-lo não para puni-lo, mas para lhe mostrar o quê? A bondade de Deus. É isso mesmo, meus queridos. Olha que coisa interessante, ó. Acompanhe no texto. Versículo 1. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele? Certo? Bondade de Deus. Mas aqui no versículo 3, olha o que vai dizer aqui no versículo 3. Disse-lhe o rei, olha aí, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use o quê? Da bondade de Deus. Opa! Da bondade de Deus. Essa palavra bondade aqui, lá no hebraico, é a mesma coisa de graça. Ou seja, agora Davi no versículo 3 está dizendo que esta bondade não era uma bondade dele simplesmente, mas era para usar da bondade de Deus. Meus queridos, nós somos devedores a Deus em tudo. O ar que você respira não é seu, o ar que lhe dá vida. A água que você bebe não é sua, o planeta em que você vive não é seu. A luz que nós recebemos do sol, o sol não é seu, a luz do sol não é sua.
Dia a dia, essas coisas se repetem. O sol nasce e se põe, vem a lua, o sol nasce e se põe, o ar não falta, a água da chuva não deixa de cair, para que as plantas cresçam, para que os animais se alimentem e para que nós nos alimentemos. Tudo é graça de Deus, tudo é bondade do Senhor. Bendito seja o seu nome. Reconheça, meus queridos, que a graça busca e perdoa o perdido. Tudo pela sua bondade. Tudo pela bondade de Deus. Nós, uma terceira aplicação, meus amados. Receba em sua vida o amor e a generosidade do Rei. Receba em sua vida o amor e a generosidade do Rei. Davi perguntou: há ainda alguém? Há ainda alguém? Deus está perguntando: há ainda alguém? Há ainda alguém? Essa é a pergunta que Deus está fazendo. Essa é a pergunta que Cristo faz na cruz. Há ainda alguém para ser atraído a mim mesmo? Alguém necessitado de graça? Alguém necessitado de misericórdia? Há ainda alguém? Jesus diz o seguinte, lá em João 10: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Jesus Cristo também nos diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Meus queridos, esta é a graça de Deus. É Deus em busca do ser humano, é Deus em busca do perdido. Por quê? Porque todos a uma se tornaram indignos de estar na presença do Rei. E o convite é este: há ainda alguém? Que precisa se reconciliar com Deus? Há ainda alguém que quer se humilhar diante de Deus? Há ainda alguém que quer comer à mesa do Rei? Há ainda alguém que quer receber de Deus a salvação em Cristo Jesus? Porque foi por isso que Ele morreu na cruz, para que todos aqueles que reconhecerem os seus pecados, as suas falhas, reconhecerem que são indignos de estar na presença do Rei, possam um dia comer à mesa do Rei. Eu vou preparar lugar e vocês vão estar conosco, e eu cearei
com vocês e vocês comigo. Meus queridos, é graça sobre graça. Se você está precisando se reconciliar com Deus, se você está precisando reconciliar com Jesus, esta é a oportunidade. Se você está precisando realmente se comprometer com Jesus Cristo, com Deus, esta é a oportunidade. Há ainda alguém. Você não foi feito, Deus está nos dizendo, para morar em Lodebar. Você foi criado para viver em Jerusalém e para cear na mesa do rei quando ele voltar. Há ainda alguém. Que Deus nos abençoe.